Muda de assunto e fala sobre o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é amanhã, né, 1º de dezembro. A data foi instituída pela Organização Mundial de Saúde como um dia simbólico para a mobilização para todos os povos sobre a pandemia de AIDS. Nós vamos conhecer agora a história do ator e diretor Gabriel Estrela, do projeto Boa Sorte, que convive desde 2010 com o vírus HIV. Hoje em dia, depois de 30 anos, do início da epidemia, a gente teve uma evolução biomédica muito grande. A gente consegue tratar o HIV, prevenir a transmissão do HIV a partir do tratamento. Mas, no entanto, do ponto de vista social, a gente ainda tem muita dificuldade, do ponto de vista de acesso à saúde e também do preconceito. Quando eu descobri, eu não pensei em referências como Cazuza, eu não tinha essas referências, mas mesmo assim veio muito forte a questão do estigma, de que HIV significava AIDS, AIDS significava morte, e demorou um pouco para eu entender que dava para viver bem com HIV em tratamento, nunca desenvolver a AIDS e viver o tempo que fosse. Primeira dica, não vá deixar para pegar o remédio em cima da hora. Ao invés de deixar para cima da hora, busca uma semana antes, porque se não tiver, você ainda vai poder denunciar do mesmo jeito, mas você vai ter uma semana para resolver esse perrengue. Vale mais a pena. E aí, quando for buscar, dica 2. Não deixa para buscar na sexta-feira. Sexta-feira é dia de ir pra balada, não é dia de ir pra farmácia. A questão do HIV é muito associada à questão LGBT, por vários motivos. Historicamente, o combate à epidemia de HIV se iniciou do movimento social gay, e a gente tem ainda também uma questão do machismo, Para o heterossexual, falar sobre HIV é complicado, porque ainda se tem aquele estigma de que HIV e AIDS é coisa de gay, E hoje a gente sabe que isso não é verdade. E é muito louco, porque eu sou gay, mas eu sou várias outras coisas, Só vou ser gay no lugar gay, só vou ser artista no lugar de artista. Eu quero ser inteiro o tempo todo. Então eu quero poder falar sobre o meu HIV e não ser julgado sobre isso. A gente tem uma juventude hoje que não viveu o susto da AIDS como a geração anterior, E a gente tende a achar que isso é uma coisa ruim, mas na verdade, como não tem esse medo, é uma oportunidade maravilhosa para a gente conversar sobre sexualidade, sem tabu, lembrando sempre que vai ter o prazer, a gente precisa levar o contexto da pessoa em consideração. E aí, se a gente conversa sobre isso, a gente consegue promover uma prevenção e uma saúde sexual muito mais efetivas, que durem muito mais, que transcendam as gerações, que é a nossa dificuldade hoje, Trabalho maravilhoso que ele faz, gente? Muito bacana mesmo. Quero agradecer, então, o ator e diretor Gabriel Estrela, do projeto Boa Sorte, e deixar aqui um contato dele, caso você queira aí se comunicar também, assistir aos vídeos que ele coloca lá no YouTube, YouTube/Projeto Boa Sorte, YouTube/Projeto Boa Sorte. Beijo, obrigada, viu, meu querido? Boa sorte para você também. Agora, para falar sobre esse assunto aqui no estúdio, a gente está recebendo a doutora Albertina Duarte, que é ginecologista, que há um tempo a gente não recebia aqui. Que saudade de você! Eu também. A Gazeta foi a minha segunda casa, Sim, então, realmente, eu vim aqui muito, aprendi muito. A gente aprende com você sempre, imagina. A gente que recebe verdadeiras aulas cada vez que você vem aqui. Por isso, eu agradeço mais uma vez sua presença. Eu que agradeço. E eu quero saber, antes de mais nada, de acordo com a sua experiência clínica com as pessoas, as mulheres principalmente, você está percebendo que o número de casos, infelizmente, tem aumentado? A gente não tem visto uma estabilização. Você estava até comentando aqui durante o VT que o número de pessoas recebendo coquetel aumentou bastante nos últimos tempos. Isso está acontecendo porque as pessoas estão baixando a guarda com relação às DSTs? Ninguém está se preocupando muito mais com esse assunto? Eu acho que a geração mais jovem, ela não viveu a era da AIDS, Então, na verdade, os jovens também não acreditam no terrorismo, das pessoas terem feridas. A imagem da AIDS mudou, e a imagem das doenças também mudou. Mas o fato de ter aumentado a sífilis, como nós temos. Olha, só para ter ideia, nós estamos com praticamente 2 milhões de clamídia, 1 milhão de gonorreia, quer dizer, por ano, aumentando no Brasil, quer dizer, essa é a estimativa. Então, nós vamos ter muitas pessoas com doenças sexualmente transmissíveis. 450 mil é uma cidade sendo tratada pelo vírus do HIV, que eu acho importantíssimo. Uma cidade grande, É uma cidade grande. Acho importante aquilo que o Gabriel falou, da importância desse tratamento do direito. Mas o grande problema é a prevenção. Quer dizer, como que nós podemos evitar
que as pessoas não tenham sífilis, por exemplo, não tenham HIV e que voltem a não baixar a guarda. A camisinha tem que ser uma prova de carinho e de afeto comigo. Tem que ser um costume, tem que ser cultural, porque assim como os dados estão mostrando, a AIDS não é a única preocupação com relação às DSTs. Existem tantas outras doenças que já tiveram números menores e que hoje estão aumentando, infelizmente, justamente por causa desse comportamento, que não deixa de ser um comportamento irresponsável, né? Para com si mesmo, né? Claro. É falta de autocuidado, né? O HPV, por exemplo, está aumentando. Nós estimamos agora que haja 600 mil casos de HPV, quer dizer, no mundo. Então, na verdade, a gente sabe o problema do câncer de colo de útero, do câncer de ânus, do câncer de pênis relacionado com o HPV. Nós vamos ter a vacina, mas a grande vacina é a prevenção. Quer dizer, claro, nós não temos a vacina para AIDS, infelizmente, não temos a vacina para sífilis, mas nós temos a camisinha, que é o preservativo. Preservar você é a grande prevenção. E existe, né, Cris? Você sabe que as pessoas falam, é que nem chupar bala com papel, isso atrapalha. Não, a mulher fica muito mais com possibilidade de ter uma relação melhor, porque tem menos atrito, o atrito é menor, até a relação homossexual pode ficar melhor, porque o atrito é menor. Quanto menos atrito, menos rapidez da ejaculação. Sim. Então as pessoas ficam melhor. A relação pode ser ainda mais prazerosa. E aí, todo esse ritual de você colocar a camisinha, do outro colocar a camisinha na pessoa, ambos colocarem, vai poder ficar um fetiche e um jogo, claro, que vai ser muito melhor. Então as pessoas beijam de piercing, ninguém se importa. As pessoas usam jeans que aperta. Então a camisinha tem que ser uma prova de carinho. Sem camisinha, eu não tenho relações. Eu sempre digo, é como você beijar alguém com bafo, alguém sem escovar o dente. É verdade. É o tipo de coisa que ninguém gosta de fazer, né? Agora eu queria saber o seguinte, com relação ao tipo de aproximação ou de conversa que os pais principalmente devem ter com esses jovens que não viveram, assim como a gente viveu, a minha geração viveu uma série de traumas com relação a artistas que a gente perdeu, os nossos ídolos, né, que foram embora por causa de AIDS, Fred Mercury, Cazuza, Renato Russo. A gente tem uma lista muito grande de artistas que infelizmente se foram por causa desse vírus e a gente viveu isso, né? Agora os jovens de hoje não. Eles sabem vagamente que isso aconteceu. Mas AIDS hoje não é um problema, se controla e tudo mais. Eu quero que você fale sobre essa aproximação, como é que deve ser o approach dos pais para que tenham essa conversa bem aberta, como conversar com uma geração que está achando que isso é um problema menor. Eu não gosto de negativas, mas eu vou dizer como não falar. Né? Tá. Como não falar. Tá. Você não pode falar do jeito que você fala. Primeira coisa é dizer assim, olha, vai morrer, vai isso, é um terror, não. Realmente, o adolescente não acredita nessas coisas. Então, ele sabe muito, porque ele já se formou no YouTube, ele só se formou nas redes sociais, ele se formou. Mas entre informar e mudar o comportamento, há uma distância enorme. O adolescente que se sente seguro e a menina e o menino que se sentem seguros, eles têm uma atitude de autocuidado. Então, a primeira coisa é você estar atento se seu filho gosta dele, se ela gosta dele, se está contente com o corpo, está contente com ele. Então, os adolescentes falam muito entre os amigos. Então, a primeira coisa importante é os pais darem demonstração de que gostam deles, que eles são importantes. E a maior forma de falar é fazer com que o filho tenha vários grupos. Grupo de esporte, grupo de teatro, grupo de música, grupo da escola, grupo familiar, porque aí o adolescente sabe negociar. O uso do preservativo é uma negociação. Se o adolescente não souber negociar na vida, ele não negocia o autocuidado. Claro. Então, porque na hora que o outro menino ou outra menina diz, sem camisinha eu não transo, ele não tem coragem. Então, grande história antiga de quando não quer, dois não fazem. É isso. E aí uma coisa importante é até mostrar o preservativo. Parece absurdo, mas se você comprar e deixar, olha, isso aqui é só para você conhecer. Ou então, o preservativo feminino, você vai ver que a menina fala, nossa, mas todo mundo fala do absorvente. Por que não pode falar do preservativo? Claro. Então, olha, esse preservativo é dessa forma, não estoura, olha só. E
Até o pai dizer para o menino, vai no banheiro e treina, coloca a camisinha para você, vê se serve. E a menina, olha, essa camisinha feminina é como um absorvente interno, é só dobrar. Quer dizer, a mãe, e até a mãe dizer, eu não entendo muito bem, o que você sabe de preservativo? Mas tem que fazer uma cara de afeto. Falar de prevenção é um ato de carinho, porque você ama seu filho, você não quer que ele tenha as doenças sexualmente transmissíveis. Mesmo porque a AIDS hoje pode ser tratado pelos jovens, apesar deles terem muita informação, né? E justamente por terem muita informação, eles sabem que hoje é possível conviver com a AIDS, né? Existem os coquetéis e tudo mais. Mas não deixa de ser uma doença altamente limitante, né? Não, como é que é conviver com a AIDS hoje em dia, com HIV? Uma coisa importante é saber que conviver com a AIDS é como uma doença. Você conviver com diabetes, com hipertensão, não é simples. O melhor é não precisar ter. Claro. E outra coisa que os pais podem falar é assim, se você tiver uma relação suspeita, existe em 28 dias uma atitude de prevenção. Então, pense que você tem recursos para fazer isso. Mas acho que o importante é, se você tiver um amigo que tome um coquetel, puxa, que importante, ele tem um direito. Mas se você não precisar tomar esse coquetel, que bom que é para você. Então, o preservativo tem que ser um ato de cuidado e de carinho. Agora, a menina tem muito medo de não agradar. E o menino tem medo de falhar. Ele acha que ele colocando preservativo atrapalha. E a menina acha que vai ficar diferente. Então, desmistificar, eu não estou incentivando ninguém falando sobre sexualidade. Falar sobre sexualidade é realmente incentivar a prevenção, não é incentivar a atividade sexual. Que muitos pais acham que só não falar no assunto você está, ou se você falar no assunto, você está colocando o seu filho na vida sexual, né? Isso você fala da violência. Não falar sobre isso não significa que eles não vão fazer. Você fala da violência para evitar a violência. Você fala, olha, cuidado com o trânsito para evitar. Não é para ele transgredir. Então não adianta colocar medo na cabeça do jovem, porque o jovem realmente tem a inconsequência que é natural da idade, né? Você achar que não vai acontecer com ele, que não é tão grave assim. Quanto mais medo você falar, mais ele vai desafiar. Porque quando a gente vê dados como esse, a gente realmente fica assustado. A gente que já tem uma consciência, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, alertou que a gonorreia e outras DSTs estão se tornando intratáveis. É fato isso, doutora? É porque, na verdade, por exemplo, a gonorreia, ela realmente está resistente. Então, ela o tratamento vem e não se trata, que há uma resistência. E nós tivemos um problema com a sífilis, que foi a falta de penicilina no Brasil, porque ficou muito barato a penicilina. Então, veja bem, o que é importante é assim, pai, mãe, vamos ver, você tem uma verruguinha, você tem um corrimento, você tem alguma coisa diferente nos genitais, pede ajuda. E o que eu acho mais importante, nós estamos numa mudança eleitoral, agora vai haver muitos prefeitos, abrir vários espaços públicos de tratamento para os adolescentes e para as pessoas. Uma mulher pode chegar e dizer, olha, estou com corrimento, estou com alguma coisa, um homem também, estou com medo de ter alguma coisa. E que isso não seja discriminação, porque a gente fala de discriminação, quem está com AIDS, sim. A pessoa que está com qualquer doença sexualmente transmissível é vista de uma forma extremamente preconceituosa. Então é preciso tirar esse tabu. Quem procura ajuda tem que ser aplaudido, não discriminado. E acarinhado, né? É uma prova de carinho, de solidariedade. Acho que o Brasil é um país solidário. Ele precisa resgatar essa solidariedade. Seria importante a gente falar também, a gente está falando bastante da questão dos jovens também, mas as pessoas, já que têm relacionamentos estáveis, mulheres que estão casadas já há alguns anos, homens também, que não veem na camisinha um item necessário e essencial para o dia a dia do casal. Mesmo porque a gente tem números que mostram, no passado recente, que o número de mulheres casadas, até da meia-idade, também estavam adquirindo o vírus HIV, muitas vezes, por intermédio dos maridos, né? É a primeira causa de morte entre mulheres casadas que têm um único relacionamento. Então, e mais uma alerta, mulheres com mais de 50 anos estão sendo infectadas, não só pela AIDS, como pelas doenças. Então, eu acho que é muito difícil você fazer um pacto com o teu companheiro. Você pode garantir o seu comportamento, mas o dele fica difícil, né? Então e você dizer assim, olha,
você tem uma relação... Imagina você chegar... Você tem uma relação fora do casamento, usa camisinha. Comigo não. É muito difícil. Então teria que ser assim. Olha, eu tomo banho para ter relação, eu uso camisinha. Tem que fazer parte da higiene. Melhora a performance. Eu digo para vocês que melhora. Porque o cara que se conhece e coloca um preservativo, o Japão conseguiu isso. Hoje não tem HPV, nem precisa de vacina de HPV do Japão, porque desde criança é usada a camisinha. Então a camisinha tem que ser como o creme hidratante. Você se hidrata e coloca. E tem tantas camisinhas sofisticadas que tem até música. Tem um monte de tem moda. até música, sabor. Dá pra brincar à vontade, né, gente? Agora é um bate-papo realmente muito importante. Aproveite, todos os dias são importantes para isso, mas amanhã é um dia em que muitas ações vão acontecer nas cidades, aí Brasil afora também. Então é o que a doutora Albertina falou. Informação tem bastante, mas tem que ter a forma correta dessa informação chegar até as pessoas também. Então vamos todo mundo procurar. E mudar a atitude, né? É. Eu acho que eu vou voltar a dizer assim, ó, use preservativo para você se preservar. Use preservativo para uma prova de carinho com Amor com você e mesmo. Com o outro. É verdade, é verdade. A gente tem que se amar, né, gente? Doutora Albertina Duarte, ginecologista e também coordenadora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas de São Paulo e do Programa de Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo. Obrigada mais uma vez pela presença aqui. Adorei ter você aqui de novo. Fique à vontade. E aí eu só quero falar uma coisa. Pode Vou falar. dar uma chamada. Dia 5 agora, nós vamos estar discutindo na questão do ativismo da mulher, várias formas do que as secretarias estão fazendo sobre melhorar a atitude em relação às mulheres. Então, dia 5, lá no Palácio, no Pátio do Colégio, na Secretaria de Justiça, nós vamos discutir de manhã, das 9 até as 13. Tá. E são aberto ações, ao público? Aberto ao público. Convite a todos, então, a Secretaria de Saúde vai falar, a Secretaria da Justiça, todo mundo. Tá certo. Tá Obrigada bom? mais uma vez. Não demora Obrigada. muito a voltar, hein? Ah, Esperando me você chama, aqui logo. me chama. Obrigada, doutora.